Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu queria falar sobre o Essencial de Perigosas Sapatas, da Alison Bechdel. Esse livro foi traduzido do inglês pela Carol Benson e publicado esse ano pela Todavia. Eu já adianto pra vocês que eu virei uma fã absurda desse livro. Eu gostei demais dessa leitura. Isso aqui vai ser um vídeo de fã, basicamente. Tá? Não há nada remotamente neutro neste vídeo. Porque eu simplesmente amei esse livro. Bom, acho que a Alison Bechdel, ela talvez dispense apresentações hoje em dia, não sei. Ela é uma quadrinista que nasceu em 1960, nos Estados Unidos. E apesar de não ter uma obra absurdamente extensa, ela tem uma obra bastante interessante. Então, o primeiro livro que ela publicou é o Fun Home, de 2006. Esse livro já teve algumas publicações aqui no Brasil, mas a edição mais recente saiu pela Todavia. E ele é um livro que é mais ou menos a história dela, ali, adolescência, começo da vida adulta, a relação dela com o pai e ela se entendendo como lésbica. Uma espécie de continuação desse livro é o segundo graphic novel dela, que é o Você é Minha Mãe, em que ela vai explorar mais a relação dela com a mãe, então, dessa vez. E tem uma graphic novel mais recente dela, que foi publicada em inglês em 2021 e que ela todavia deve publicar aqui no Brasil no ano que vem, que deve ficar algo na linha de O Segredo para uma Força Sobre-Humana, alguma coisa assim. Tô fazendo uma tradução meio literal, né, do título, óbvio que às vezes as editoras mudam os nomes. E ela ficou então muito conhecida com esse gênero de quadrinhos autobiográficos, de explorar a sua própria vida, né, nessa linguagem e tal. E eu sou muito fã, principalmente fã do Rum. Mas entre 1983 e 2008, ela mantinha uma tirinha em vários jornais, né? Vários jornais publicaram esse material, que é o Dykes to Watch Out For, tradução Perigosas Sapatas. E, enfim, eu já tinha visto que existia esse livro dela, né, que é o Essencial, né, uma seleção dessas tirinhas, mas nunca tinha tido um interesse muito grande de ler isso. E, enfim, quando o livro chegou aqui em casa, eu comecei a ler para ver o que era e, gente, devia ter lido isso muito antes, porque é maravilhoso. Bom, basicamente, o que a gente tem aqui é um grupo de lésbicas, amigas, amantes, enfim, que vão se relacionando. E como a tirinha durou muitos anos, a tirinha durou mais de 20 anos, a gente tem basicamente uma série. Isso aqui, ler este quadrinho é basicamente ler uma série. Porque a gente vai ter, então, cada página é uma das tirinhas. Então, começa aqui e essa historinha termina aqui. E a gente tem, então, o grupo e cada tirinha vai abordando aspectos e personagens diferentes e tal. E como a gente fica com elas durante 20 anos, a gente tem muitas mudanças de vida, né? A gente tem esse começo da fase adulta dessas personagens no começo do livro, e a coisa vai evoluindo, e elas compram casas, e têm filhos, e tem todas as mudanças de relacionamentos, os pais mais velhos, e todas essas questões de vida adulta mesmo, assim, e que vão acontecendo na vida delas. Tudo isso com um certo humor, com toda a relação de serem militantes, algumas, né? E muito, vamos pensar aqui como são tirinhas, eram publicadas nos jornais, há também um comentário, uma crítica à política dos Estados Unidos desse tempo, né? Então, de 83 até o começo ali do século XXI, e muita coisa aconteceu nos Estados Unidos nessa época, né? Muita coisa questionável e tal. Então, como essa mídia vai entrando na vida delas, e é legal ver como a Alison Bechdel faz isso graficamente, porque tem lá a cena acontecendo, e tem uma TV de fundo falando, assim, e a gente tem a fala da TV, e assim ela vai incluindo esses comentários sociais e políticos, e essas personagens se posicionando em relação a tudo isso, né? Então é muito legal, porque a gente acompanha elas durante muito tempo,
a gente se apega muito a elas, e tanto que depois que eu terminei esse livro, eu fiquei um tempo sem conseguir me engatar em nenhuma leitura, porque eu ainda estava muito apegada. É tipo quando a gente termina uma série muito longa e a gente tá muito apegado ainda àquele universo e aquelas personagens e tal, e dá aquele sentimento um pouco de ser órfão daquilo, assim, né? E, gente, isso aqui é sensacional. Meu primeiro pensamento quando eu terminei de ler esse livro, porque esse livro é uma seleção, né, das tirinhas que a própria Bechdel fez, né, as tirinhas que ela considera mais importantes. E minha primeira reação quando eu terminei esse livro é: será que alguém já publicou, tipo, tudo na íntegra? Porque eu super leria, eu super compraria eles na íntegra, o que deve ser uma quantidade absurda de tirinhas, deve ser imenso, mas eu estaria completamente disposta. Porque é muito, muito, muito legal. Então a gente tem basicamente o desenvolvimento desse grupo de pessoas, e elas crescendo e amadurecendo e vivendo suas vidas normais, assim, e se entendendo em relação ao mundo e como elas querem se posicionar, como que elas se entendem, e como que essas relações vão se construindo e mudando com o tempo, né? E quais são as questões que essas mudanças de vida e de política trazem para a vida cotidiana das pessoas. E ele em termos de sinopse, ele é relativamente simples, assim, não tem muita coisa que né, assim, não tem grandes acontecimentos, reviravoltas e tal. Mas ele é um livro tão gostoso, e enfim. E é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Esse aqui entrou já na minha lista de favoritos do ano, com certeza, e eu tenho certeza que é um livro que eu provavelmente vou reler em algum momento, e eu indico muito. Então, pessoal, era isso. Me contem caso já tenham lido, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.